em Lucas 22, 39 a 46. E eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé para nós lermos a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, como já disse, 22, versos de 39 a 46. Diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, Nova Almeida Atualizada. E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até aonde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença, para trazer a tua palavra, para expor a tua mensagem para os nossos irmãos aqui da igreja, os que estão nos nossos canais do YouTube e também do Facebook. Que essa palavra alcance os corações de vidas, ilumina nossas mentes para falarmos aquilo que tu propões no nosso coração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos, eu quero falar para vocês, como já disse, afasta o cálice. Aqui o Senhor Jesus pediu veementemente, afasta de mim esse cálice. Às vezes, amado, nós temos alguns cálices que precisam, nós pedimos para sermos afastados. Mas Jesus aqui, ele, numa redundância, diz: contudo, não seja o que eu quero, mas que seja o que tu queres. Ele era Deus, mas como homem, ele queria o que o Pai dele fizesse. E nós, muitas vezes aqui, queremos o que a gente quer. E não deixamos que Deus, que está no nosso coração, possa fazer a vontade dele, de Deus em mim, em você, em cada um. E nesta noite eu quero chamar a sua atenção para os versos 40, 42 e 46. Verso de número 40, a frase: não caiam em tentação. O Senhor Jesus estava chegando aqui na reta final do seu ministério terreno. Estaria acontecendo muitas coisas a partir desta oração aí no Getsemane. Era um momento difícil do Filho de Deus. Por que era difícil? Porque ele se encarnou e assumiu a nossa pele, a nossa carne do pecado. E aí ele teria que enfrentar, amados, e convidou o seu discípulo a orar com ele, compartilhar com ele o que vinha pela frente, o que iria acontecer na madrugada. Pois se aproximava alguém que ia o trair. E era mais o quê? Um dos seus na carne.
ele entregou Jesus aos soldados. Está aqui ele, olha, o sacerdote quer ele lá, já está tudo combinado. Ali foi uma hora decisiva, meus irmãos, para Jesus. Uma hora de decisão. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o verso 42, a frase: afaste de mim esse cálice. Em outras palavras, afaste o que eu não quero. Ele não queria morrer, era o Filho de Deus, mas ao assumir o nosso pecado, tornou-se pecador. E a Bíblia diz lá em Ezequiel, Deus falando ao profeta: a alma que pecar, essa morrerá. Jesus só morreu porque assumiu o nosso pecado. E ele era a promessa lá de Adão e Eva, de Deus, que disse: o descendente de você no futuro, ele virá, e ele será ferido no calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Ao assumir, amados, aquela responsabilidade de ser um homem como nós, deixa eu revelar uma coisa para vocês aqui. Se Jesus não assumisse o nosso pecado, a lei do jardim, já disse: não se afastar não, eu não quero morrer por isso não. Quando eu chegar ali os soldados, eu termino uma medida provisória e miríade de anjos mata tudo. E eu não me entrego não. Até hoje ele estava vivo conosco. Mas não foi para isso que ele veio fazer. Ele veio para ser obediente, atender a vontade de Deus. Ele veio para entregar a vida dele sem pecado, assumindo o pecado dos homens, para perdoar o homem. Meus irmãos, foi um grande desafio poder resgatar o homem que creu nele. Ele morreu pelos incrédulos, mas para julgá-lo. Mas ele morreu para os crentes, para absolvê-los. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus diz claramente, aqui no verso 42, ele dizia lá na cruz do Calvário, né? Aliás, lá no Getsemane: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, e sim a tua. Não a vontade de homem encarnado aqui na terra, para assumir o pecado do homem, mas fazer a tua vontade, não a minha. Agora estou encarnado e estou como filho do homem. Diferente. Vou ver esse verso um pouco mais na frente. O verso 46. Levantem-se e orem. Ele está dizendo isso aos discípulos que estavam dormindo na inércia. Ele foi 3 vezes no jardim na madrugada aos seus discípulos, aí todo mundo dormindo. O Senhor Jesus, amado, chamou os seus discípulos em várias oportunidades, irmãos. Ele chegou lá no Monte da Transfiguração, você lembra, né? Que os discípulos, Pedro, Tiago e João, viram a glória de Deus, né? Ele chamou seus discípulos para atender a multidão e dizer: olha, né, tem pão e peixe a esse povo, não morre ninguém aqui que está aqui no deserto. Multidão, mais de 5.000 pessoas só de homens. Mas todos se fartaram. Os discípulos estavam lá, no frevo lá, né? Estavam lá, meus irmãos, no Monte da Transfiguração. Pedro disse: Senhor, deixa eu fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, e uma para aqui lá de fora. E lá eles dizendo assim: não vamos alimentar a multidão. E aí Deus disse: distribua aí 5 pães e 2 peixes, né, Osnei? Distribuiu com a multidão, só de homem tinha 5.000. Imagine mulheres e crianças. Todo mundo distribuindo, todo mundo distribuindo. Agora, para orar por ele na hora que ele enfrentar na madrugada a entrega às autoridades para ser levado, para ser ferido do calcanhar e ali ser preso, sofrer e ser crucificado na cruz. Os discípulos, nem aí? Nem aí.
Amados, a hora decisiva de se pagar a dívida, amado, do pecador, como aconteceu ali, ele estaria assumindo a cruz para pagar o nosso pecado, irmãos. Não é? Como acontece conosco, irmão, a hora decisiva, importante, amados, para nós. Nós podemos pedir oração ou não pedimos? É uma cirurgia, é no Enem, não é? Nas dívidas, a gente quer ou não quer? Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Mas aí Jesus disse, vamos orar na madrugada, e eles dormiram, e 3 vezes Jesus chegou para lá e... Mas vocês estão dormindo aí? Cara, vocês não querem orar com 12, não querem orar comigo? Porque, amado, a gente está animado para as coisas efêmeras e passageiras, mas para as coisas eternas nós não estamos preparados. Em primeiro lugar, amados, nós vamos falar sobre o verso 40, que diz, não caiam em tentação. Irmãos, o Senhor Jesus advertia os seus discípulos para eles orarem, né? Para eles estarem em comunhão com Deus, para não ser atingido pela tentação do inimigo. A gente é tentado, mas não é oração, a gente aí à vontade, não está nem aí. Amado. E não existe, amado, no homem algo rígido, né? De dizer não, né? De dizer não, de dizer fazer isso, ou de fazer aquilo. O homem, amado, não gosta de assumir a postura de Deus, mas Deus quer que ele coloque a vida dele no altar de Deus, para ele ter uma vida próspera, abençoada, amados, a vida inteira, uma vida de bênção e de paz. É isso que ele quer fazer, amado. E mais, a presença, amado, do pecado na vida do crente, preste atenção, o leva para ceder às tentações exatamente naquilo que a pessoa mais gosta. É ou não é? O ébrio se derrete na bebida. As pessoas caem na tentação por querer fazer as coisas do seu desejo pessoal. Gosto daquilo. Aí fazer mal, mas vou comer. Não é assim? Existe coisa, irmãos, que afasta as pessoas de Deus. Eu diria que, às vezes, até coisas corriqueiras, né? Que afasta o crente de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus. Mas eu diria que Deus conhece o homem, sabe de tudo, de todas as coisas, meus irmãos, né? E conhece os pecados, né? E sabe de tudo a respeito de cada um de nós. O Senhor ali chamou o seu discípulo a orar com ele. Mas mesmo, amado, ficando tomados de sono, amado, eles chegou a acordar uma, né? 2, né? 3 vezes, irmãos, e nada adiantou, porque eles caíram, amado, na negligência de não se unir na hora que precisava. Na hora que precisava. Amados, a negligência pode virar pecado. Pode virar pecado. Quando é que ela vira pecado? Embora a negligência não é pecado, mas pode virar pecado. Mas quando tratar de orar a Deus, meus irmãos, em uma convocação, amados, né? O homem cheio de necessidades, os irmãos não devem negligenciar, como foi o caso de Cristo, amados. Estavam ali, orando, que mesmo eles sendo amados, eles discípulos chamados por Jesus, irmãos, eles negligenciaram. Como é? E às vezes andavam por todo canto, fazia tudo o que eles queriam, abençoava eles, mas eles não tiveram consideração nenhuma. Aí vai ter a mim, vai ter a você, né? E foram 3 vezes
Isso não adiantou de nada, né? Meus irmãos, eu diria mais, amados. Os compromissos do crente com Deus não devem ser negligenciados, porque trata-se de atender a Deus. Não pode ser negligenciado por qualquer coisa. Então, amados, o texto é claro, não caia em tentação. Precisamos ter cuidado com a nossa vida cristã, cheia de nuances, de coisas que a gente não gosta mais. Faz, vê as outras pessoas fazerem. Em segundo lugar, amado, verso 42, palavra de Jesus ao Pai: afaste de mim esse cálice. Eu não quero morrer. Ele ali agora era carne, com os pecados nas meus ombros. Ele assumiu ali para ir para a cruz. Ali no jardim do Getsemane, o Senhor Jesus assumiu o meu e o seu pecado, amado. O pecado do homem, o pecador desde Adão. Né? E por essa razão, amado, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Né? Ele foi preso, ele passou pela a via dolorosa, pelo sofrimento, amado, e aí, por fim, foi ferido no calcanhar, morreu na cruz do Calvário, meu Salvador, que eu não passei a noite orando com ele, para dizer: estou aqui, Senhor. Se eu fosse um desobediente, mas todos, né? Infelizmente, amados. Jesus, então, para cumprir a promessa que Deus fez do Pai dele lá no início da criação, Adão e Eva, lá em Gênesis 13:15, amado, ele teve que, como assumindo o descendente da mulher, ele assumiu os nossos pecados, irmãos. Por essa razão, ele foi preso, foi levado para o julgamento, foi levado para a cruz. E naquele momento, ele não contou com a sua igreja, não contou com os seus discípulos. E teve mais, um deles ainda o traiu. Aliás, não traiu não. Um traiu e o outro ainda o negou. Eita, discípulos! Está compreendendo, meus irmãos? Aí ele ora e diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, faça a tua. Amado, em nenhum momento o Senhor Jesus fugiu da morte na cruz, que eram as consequências do pecado. Né? Ele mesmo disse que ele podia dar a vida dele para a morte, como também poderia reavê-la. Não tinha problema com isso. Mas ele queria ver a resposta da igreja. Amados, uma ilustração aqui, vou lá um ponto aqui quando há necessidade. Jesus na cruz do Calvário surge a quarta tentação. Qual foi a primeira? Transformar pedras em pão. Qual foi a segunda? Né? Pular do templo. Né? E depois dar o reino deste mundo. 3. Qual é a última que foi criada? Que diz que foi um brasileiro do Rio Grande do Sul. Ele fez uma ilustração e disse: a quarta tentação é que o diabo chegou no ouvido de Jesus lá na cruz e disse assim: esse povo aí, ó, gosta do seu mundo. Não gosta do seu mundo. Esses 12, esses que seguem, Jesus disse: mas eu estou aqui, reda de mim, Satanás, eu estou aqui porque eu vim pagar os pecados dele na cruz do Calvário. Só Jesus fez isso. E nós ainda fica domingo. A gente ainda às vezes falta com ele. Amados, como homem encarnado, Jesus Cristo enfrentou todos os momentos difíceis do seu ministério,
para fazer a vontade de Deus e daqueles que creram no seu nome. Ele não morreu por incrédulos, como muitos dizem, morreu por todos. Sim, ele morreu por todos, mas em primeiro lugar, ele morreu para trazer a salvação para os que creram nele. Em segundo lugar, para julgar e condenar os que não creram nele. Meus irmãos, o que ele esperava da igreja, amados, eu diria, desculpe, como tem sido nos nossos dias, como tem sido, amado, nos nossos dias, né? Ele não pôde contar com as orações, amados, de grande parte da igreja, da sua liderança. Não pôde contar. Todo domingo, né? Meus amados, hoje as reuniões de orações são ou não são as menores reuniões que existem. Basta só nós olhar para dentro de nós mesmos, porque quando vem. O vitorioso, amados, é aquele que não falha com a comunhão, amado, dos santos. E mais, irmãos, embora entendamos que existem casos justificáveis, é claro que existem casos justificáveis, alguém trabalha no dia que não pode vir para a igreja, alguém que está doente, claro, mas não vim ou não vim? Não vim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes seguidas? Obrigado, não. É errado. Não está fazendo valor de valores. Meus irmãos, nada pode substituir a união, quanto amados, mais união entre o Pai, amados, o Filho e o Espírito Santo. Aquele momento lá de Jesus no Getsemane, suou o sangue, como lembra no texto. Ele estava em agonia. Você já teve agoniado? Sabe o que é agonia? Dá um desespero. Há pessoas que dizem que é o começo de uma depressão, é uma agonia. Certo? É o começo, meus irmãos. Ele assumiu o nosso pecado em meio a essa agonia. Olha o que ele fez durante os 3 anos, maravilhas, enfrentou tudo, defendeu o povo de Deus, deu uma mensagem, levou o reino de Deus bem demais. Mas a hora de pega para capar, na hora H, para dizer assim, agora chegou a hora, você vai pagar, né? Vai morrer na cruz do Calvário por causa do pecado que o Senhor assumiu dos homens, que a administração disse, eles não gostam de você, não é? Eles não gostam de você. Meus irmãos, ele assumiu o pecado da humanidade e naquele momento ele foi temporariamente impedido da comunhão com Deus, porque até o pai dele desamparou ele, principalmente quando ele estava na cruz. Ele disse, amados, o que eu vou ler aqui para vocês, em Mateus 27, verso 46, e por volta das 3 horas da tarde, aquela hora da agonia, levando os pregos, a lança no corpo, amados, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, né? Lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele desamparou dele, o filho dele, por causa do pecado de Marco Severo e de todos os que pecaram. Aí nós envergonhamos o nome do nosso Senhor, mas aí na hora que ele deu a vida dele, na hora que ele foi morto, ele disse, perdoados estão os seus pecados. Glória a Deus. E tudo está consumado. A ferida do calcanhar está exposta. Amados. E aí, amados, no terceiro dia, meus irmãos, no terceiro dia, ele ressuscita e, esmaga a cabeça da serpente. E Paulo disse, tragada foi a morte pela vitória. Ele morreu
mas ele venceu a morte ao terceiro dia, e assim todos aqueles que foram salvos por ele também viverão para sempre, ressuscitarão como ele ressuscitou. Olha, amado, em terceiro e último lugar, para encerrar, levantem-se e orem, igreja do Senhor. Levante-se e orem, crie ânimo, crie força para servir a Deus, porque você está servindo a você, a sua família, todos estão do seu redor, do seu lado, amado. Eu diria, amado, o tempo hoje é como uma ampulheta que vai escoando, se acabando o tempo, amado, e não há mais, irmãos, tempo para perder, irmão. E nós não podemos dormir, amado, na caminhada da vida cristã, amado. Quem recebeu a missão, evangelize, amado, o mundo. Não precisa ser aí, pouco canto evangelizar, não. Bem, tem um avanço do dia 18 agora, né? Mas olha, você pode dizer, pastor Marcos, eu quero distribuir a palavra de Deus. O senhor tem folheto? Eu tenho. Para você distribuir. Na hora que der senha, você, se terminar o grupo, vem buscar mais senha. Mas você precisa evangelizar. Meus irmãos, qual, amado, é a nossa razão, amado, de estarmos dormindo no meio da missão salvadora que o Senhor Jesus deu à sua igreja, amado, para pregar o Evangelho a toda criatura? O que é que estamos fazendo? Nós estamos vendo nossos filhos, não digo o meu caso, meus filhos são tudo da igreja, meus netos também são tudo da igreja, graças a Deus, mas a gente tem visto pais, temos visto filhos e famílias que estão, amados, do afastamento. Precisamos, amados, chorar, amados, clamar a Deus, não dormir e ficar ali acordado. Eu acordo às 3 da manhã para orar todos os dias. Eu tenho muita responsabilidade para orar. São muitas pessoas tão doentes e que nós vamos orar e que precisamos orar até para poder agradecer as bênçãos que Deus faz. Meus irmãos, qual é a nossa razão de estarmos dormindo? No meio dessa caminhada, amado, o exemplo está aí do Getsemane, amados, não é? Em nossos dias, a igreja, amado, dorme na missão, amado, estão contentes dormindo com um sono dos interesses das coisas dela e não das coisas de Deus. Elas estão servindo mais a elas do que a Deus, e é Deus que supre todas as nossas necessidades. É Deus que supre. Amado, preste atenção. Nós temos que ter a vontade de Deus, não é da gente. A gente tem que, muitas vezes, sem precisar falar, sem precisar agir, sem precisar cometer qualquer ato, qualquer. O irmão chegou a mim e disse, não vou pregar não. Por que, meu irmão? Porque fulano agora se converteu, está lá e eu sou entregado dele. Então, muito bem. Então, você pode... Eu vou orar para você ir logo para o céu, porque senão daqui a pouco você vai para o inferno. Porque você não vai por causa daquela pessoa, rapaz, você vai por causa de Deus. Vai por causa de Deus. Você não vai por causa de ninguém. Nosso alvo é Cristo. É a Ele que nós devemos adorar e servir a Deus, irmãos. Não é? Amado, no avanço do futebol do mundo, né? Falta ingresso. Na igreja, as cadeiras ficam vazias, não é dessa igreja, falta, amado, ingresso. Faltava mais Maracanã para a sábado agora, passou. Porque 90 mil pessoas lotou. E quem viu o noticiário, viu as avenidas para cá, e para cá do Maracanã, tinha gente até assim, não avistar. Porque as pessoas estão atrás do avanço mundial do mundo, do homem, eu diria ali de 11 jogadores, e que gritam, esperneiam, mas que não vem para a igreja e adora o Senhor, e diz que Deus é Deus, Jesus é o nosso Salvador. Irmãos, faltam, amados, ocupações para os estádios, para as arenas, para os locais públicos, falta espaço, amado, para colocar as pessoas nos eventos do mundo, amado.
milhão de pessoas no evento de uma cantora, amados. Mas nos templos, amados, mesmo os grandes e pequenos, em grande parte deles existem lugares vagos de descrentes e de crentes. Meus irmãos, a igreja precisa despertar e se levantar do sono, não só do Getsemane, mas do sono do nosso dia a dia, dos nossos interesses pessoais, das nossas coisas que temos no dia a dia. Amado, a igreja precisa despertar, amado, para orar. A iniciativa da igreja, amado, de Pinheiros, agora em São Paulo, olha, de 8 da manhã até as 8 da noite, amados, foram horas seguidas de oração, de louvor, de adoração a Deus. Quem assistiu ficou maravilhado com tudo aquilo, mas a maioria estava lá, muitos presbiterianos lá nos estados. Olha, meus irmãos, quero concluir esse terceiro ponto: levantem-se e orem. Jesus chama os seus discípulos para despertarem, para se levantarem para o momento que vem aí pela frente. Eu não sei o que vem pela frente. Jesus estava esperando ser preso, estava esperando sofrer, ser julgado, ser levado, amado, puxado para o Gólgota e ser ferido e ser morto lá no Gólgota. Amado, eu não sei o que é que nós temos aí para enfrentar aí pela frente, amados, né? Aqueles discípulos, irmãos, dormiam de tristeza. Dormiam de tristeza, amado. Enquanto Jesus enfrentava o quê? A agonia, a dor. E pior, amado, por não poder contar com a igreja, por não contar com seus companheiros, de estarem com ele o tempo todo, perguntando as coisas, indo para ali e para lá. Isso foi pior para o Senhor Jesus, amados. O reino de Deus, irmãos, requer que cada um de nós, irmãos, não devamos dormir, amados, e não participar da luta que temos de enfrentar. Tenho certeza que a vida de quem se dedica a Deus, amado, com certeza será melhor. Irmãos, o cristão é para ser alguém valente, esforçado, amado, diligente e estar em alerta o tempo todo, amado. Conta que certa duquesa, eu acho que acontece aqui, de Parma, estava de cama, acometida por uma longa e dolorosa enfermidade, amado. Ela era uma dama da corte. E uma outra, o Cristo chegou para ela e disse para ela, na cabeceira dela, a mulher sofrendo, de dor. E ela disse assim, meus irmãos: Senhora, rogue que o Senhor Jesus suavize o seu sofrimento, a sua dor. Ela respondeu e disse: não, minha amiga, eu não preciso pedir isso ao Senhor Jesus. Eu não quero que o Senhor Jesus tire essa minha dor, que me faz um pouco parecida com Ele. Eu quero concluir, meus irmãos, minhas irmãs. O alerta foi dado para os crentes. A negligência é muito perigosa e leva amados crentes para se desligarem, se afastarem de Deus. Quando conta, aí perde o ânimo de voltar a cantar dentro da igreja, de ter aquele tempo. A luta de Jesus Cristo, amado, para assumir a humanidade, o pecado da humanidade crente, e não assumir o pecado da humanidade perdida, muito pelo contrário, para correr e julgá-los. Meus irmãos, eu quero concluir, eu sempre conto só uma ilustraçãozinha, às vezes eu vou contar duas, né?
Olha, uma igreja que ora, amados, ela conquista as vitórias de alcançar os pecadores. Estão em casa muitas vezes, estão na rua da gente, estão no local de trabalho, que a gente se encontra aqui e lá, mas a gente está dormindo, perdeu o ânimo, desmotivou, eu quero falar com você. Um dia desse eu encontrei com um irmão e disse, irmão, eu quero falar com você, cara. Pois é, rapaz, como é que está a sua vida com Cristo? Pai, Deus é bom demais, Deus é bom demais mesmo. Mas para ir para o céu, meu irmão, tem que crer nele. Isso é a conversa do povo aí. Quem crê em Deus? Bem, crer em Deus é confirmar Jesus como Salvador da sua vida. Né? Meus irmãos, preste bem atenção, amado. Vitória para alcançar amados pecadores com a sua palavra. E as demandas que sejam as vitórias, amados, contra o pecado, as doenças, as finanças, as dificuldades, tudo que venha pela frente, amado, uma vida, amado, de oração é a solução. Eu diria assim, uma vida de um crente que ora, que é consagrado, que tem uma vida de santidade, ele não perde nenhuma. E para encerrar, meus irmãos, um homem andava tão perturbado com os seus pecados, irmãos, que certa noite teve um sonho. E ele deve ter assistido aquele filme de Paixão de Cristo, daquele famoso artista, né? E aí ele sonhava, de frente dele estava o soldado que estava chicoteando Jesus, e cada marca de chicote ele ia vendo aquilo ali, né? E ele fez de tudo para tentar impedir, mas tá no sonho, mas não tinha como, né? Mas naquele momento ele falando mal do soldado, falando mal, atingindo Jesus Cristo, amado. Quando ele tentou no sonho se aproximar do soldado, o soldado então virou-se para ele e a cara do soldado era a cara dele.